Olá, pessoal! Estamos aqui então com mais um Pode Dialogar. Hoje é um dia muito especial, porque o nosso Pode Dialogar vai tratar de um assunto que é muito importante para mim, mas não é só para mim. É um assunto que é importante para todos. E falar de educação sempre me traz assim uma emoção muito grande, porque eu cresci vendo a dedicação, a obstinação do meu avô Leonel Brizola em ofertar educação pública de qualidade para todas as nossas crianças e para os nossos jovens. Em especial, um projeto que esse ano está fazendo, completando 40 anos, que é o projeto das Escolas de Tempo Integral, o CIEPS, que foi um projeto elaborado pelo professor Darcy Ribeiro com uma grande equipe e que encontrou no meu avô Leonel Brizola um político, um governador, que teve a coragem de executar. Então, falar sobre isso é sempre muito importante, por isso que eu trago aqui uma pessoa que é muito especial para mim, na minha trajetória, é muito especial também na vida do professor Darcy Ribeiro, do meu avô Leonel Brizola, e mais especial ainda na construção desse projeto revolucionário que foram os CIEPs. Professora Lia Faria, minha querida amiga, uma grande autoridade nessa área, professora oriunda da UERJ, foi braço direito do professor Darcy Ribeiro na concepção desse projeto, professora. A escola de tempo integral não é um depósito de crianças. A escola de tempo integral não é apenas para a mãe poder trabalhar tranquilamente, o que é muito importante, mas a escola de tempo integral foi pensada para que a gente pudesse formar crianças e jovens com tudo aquilo que aquele jovem que tem dinheiro para pagar tem direito, né? Então, a primeira aula era o café da manhã, porque essas crianças vinham de uma comunidade, de uma realidade, né, extremamente humilde. Mas lá tinha de tudo, né? Tinha médico, tinha dentista, tinha muita cultura, tinha esporte. No Rio de Janeiro, inclusive, muitos CIEPs tinham até piscina. E o quanto isso foi criticado pela elite na época, né? Que não aceitava que as nossas crianças tinham esse direito. Porque isso é um direito das crianças, né? Estudar numa boa escola. Então, professora Lia, eu queria que tu nos contasse um pouco como foi essa experiência, como foi construir esse projeto ao lado de Darcy Ribeiro e como tu enxerga também o próprio governador Leonel Brizola, na época, como um grande incentivador, né, de tudo isso. Um É, prazer te receber. eu também estou muito feliz de estar aqui e de acompanhar desde o início sua trajetória, do primeiro mandato de vereadora, né, uma mulher guerreira que honra o sobrenome do seu avô. E honra as mulheres, né? Porque eu acho que é muito importante para nós ter quadros, lideranças femininas que enalteçam o nome da mulher, né? E você fez sempre isso. Bom, quanto aos CIEPs, eu quero começar pelo nome, para a gente já pensar. É Centro Integrado de Educação Pública. Então, não é colégio, escola. Por quê? Ele se baseava num tripé das três principais, vamos dizer assim, políticas sociais, que era educação, saúde e cultura. Então, ali era um espaço em que se fazia de forma integrada a prática pedagógica da educação, a prática da saúde coletiva, do médico de família, né? Toda essa história que lá atrás no SUS eles vêm construindo, do médico de família, né? Os médicos de família, eu tenho um filho médico de família, eles têm muito esse olhar do cuidado, ele está sempre tentando se integrar às escolas, às diretoras, e eles às vezes falam, mãe, mas a gente é rejeitado, elas não aceitam. Olha a loucura de uma escola não aceitar, né, que o médico ali da comunidade, que é o médico de família, trabalhe junto com você. Então, lá atrás, Brizola, Darcy, né, Niemeyer, eles já perceberam isso, eram políticos, eram gestores, eram pessoas de experiência de vida. Eles perceberam que se você quer ajudar a classe trabalhadora, o povo, você tem que entrar com força nesses três campos, que é educação, saber e cultura. Mas como? De forma integrada. Fica muito mais barato. Porque, veja bem, se você entra com educação, saúde e cultura dentro da escola, o que vai acontecer? Você já previne
uma série de doenças. Por exemplo, vem uma campanha de vacinação. Eles vão dar as vacinas dentro da escola. E na saúde, trabalhar a prevenção é tudo, porque a saúde é um saco sem fundo, Olha, né, de dinheiro, porque não tem, se tu fica só depois isso. dando remédio. E posso te falar uma coisa? Eu que já sou de antigamente, já sou de história, a gente tem que recuperar muita coisa da época de Getúlio. Você sabe que antigamente existia saúde escolar. Quando estudei na antiga escola primária, porque eu fiz a antiga escola primária pública, existia saúde escolar, existia dentista. Então, as crianças que, porventura, não tivessem acesso a médico ou não tivessem acesso a dentista, quando eu estudei na antiga escola primária, eles tinham. Isso foi tudo desaparecendo. Isso vem da época... É uma marca do trabalhismo. Do trabalhismo, exatamente. Quer dizer, na verdade, o Getúlio, com o Capanema, pode ter 1000 críticas, mas ele era preocupado, voltado para a questão da educação, para a questão do esporte. Era muito desenvolvida a questão do esporte juvenil, infantil. Que também é uma prevenção das doenças. Mas é claro, se você entra na escola com educação, saúde e cultura, primeiro, a cultura é tudo. Né? A educação é um braço da cultura, ela nasce da cultura. Aí eles criam aquela genialidade, que para mim é o aspecto mais revolucionário do CIEP, que é a figura do animador cultural. Explica um pouco o que é o animador cultural para nós. O animador cultural é brilhante, tanto é que no Rio já tem 2 ou 3 municípios. Os últimos que eu soube foi São Sebastião do Alto e Campos, que criaram na estrutura profissional o cargo de animador cultural. Os que eu soube, pode ser que outros tenham criado. O animador cultural é interessantíssimo. Ele era escolhido na comunidade e ele era alguém... Naquela comunidade que era construído o CIEP. Onde estava o CIEP. Sim. Então, quando você entrava ali para construir, a equipe toda já entrava ali, conversando com os pais, porque hoje eu estou aqui num seminário, por exemplo, um professor me perguntou, mas como é que era a aceitação dos pais, essa coisa de ficar o dia completo? Eu falei, olha, naquele início foi tranquilo, porque era só o antigo primário, só o primeiro segmento, primeiro grau, então era do 1º ao 5º, claro que todo mundo queria horário integral. Né? Depois, com o ginásio, fica um pouquinho mais difícil. Mas o primário não tinha quem fosse contra. Né? As mães precisavam trabalhar. E o que acontecia? A gente já começava a ir para a comunidade, o CIEP sendo construído, porque era muito rápido, era de 3 a 6 meses, dizendo que escola era aquela, como é que aquela escola ia funcionar, o que aquela escola ia oferecer para eles. Aí tem uma coisa muito importante, né, professora? Toda a transformação na educação, ela deve ser feita junto à comunidade escolar. E nós estimulamos, mostrando, olha, esse prédio vai ser de vocês, vai ser um prédio maravilhoso, que você disse, alguns terão até piscina, biblioteca com 3.000 volumes. Então, a gente diz, olha, a biblioteca será aberta diariamente para a comunidade. Nos finais de semana, vocês vão poder usar o espaço para praticar esporte, a quadra coberta, para fazer eventos. Eles fizeram depois festa de 15 anos, casamento, tudo dentro do CIEP. Eles se apossaram daquele instrumento. Uma sensação de pertencimento àquela escola. Que era deles. Que bonito era deles, isso. Né? Então, você vê, são várias características interessantes. Essa ligação entre 3 áreas sociais, essa ligação desde o início com a comunidade, aquilo que você mostrou, como você vai prevenir, né, doenças, problemas até psicológicos, Sim. Porque havia uma presença muito grande. Eram 4 diretores. Você sabe lá o que é isso? Então, você vê, era uma escola prevista para funcionar no diurno com 600 alunos e 4 diretores. À noite era educação juvenil, que era para de 14 a 22 anos, que foi feito um levantamento mostrando que ainda havia muitos jovens nessa faixa etária analfabetos no Rio de Janeiro. Além disso, você tinha outro programa espetacular, que era o aluno residente, que em cima da biblioteca, você tinha 2 residências.
uma só de meninas e uma só de meninos. Numa você recebia 12 meninas e no outro 12 meninos. O que era o aluno residente? O aluno residente foi formado por um grupo da assistência social, a professora que coordenou, a Maria José Faria, fizeram um trabalho maravilhoso. E o que era? Era aquelas situações em que eles identificavam na comunidade crianças em situação de risco. Por exemplo, o pai foi preso, a mãe era alcoólatra, e aquela criança, às vezes, estava lá tomando conta de quatro irmãos, 3 irmãos. Vulnerável. Né? Vulnerável ao extremo. Agora, é importante frisar que, em momento algum, a ideia foi internato. Momento algum. A ideia qual era? A criança ficava de segunda a sexta, e sábado e domingo se detectava alguém da família, do núcleo familiar, uma avó, uma tia, uma madrinha, que se propusesse a ficar com aquela criança no fim de semana, sábado e domingo, porque a gente achava importante o contato com a família. O vínculo familiar, fosse ele qual for. Né? Foi um sucesso esse projeto. Outra coisa fantástica, que só vem na cabeça mesmo do gênio, você vê a gente saindo de um período de militarismo, né? Todo mundo com horror de farda. Aí o professor Darcy, numa daquelas milhares de reuniões, ele fala assim, bom, eu tomei uma decisão. Quem vão ser os pais sociais? O pai e a mãe, né? Vamos entrevistar, escolher 2 pais sociais, um para os meninos, um para os meninos. Vão ser PMs e bombeiros. Olha, foi uma grita, a Maria José Faria se demitiu. Deus me livre botar PM dentro. Aí foi aquela gritaria, não. Aí Darcy falou, gente, vocês são muito burras. Eu nunca vou esquecer isso. Vocês acham que o Brasil vai voltar a uma normalidade? Um Brasil de todos os brasileiros, em que a gente já comece rejeitando essa ou aquela categoria? Raciocina. A PM faz a segurança do Estado. Vamos botar ela para fazer aquilo que ela deve fazer. Se ela não serve nem para fazer a nossa segurança, então realmente ela não pode ser pai social. E olha, professora, ali só lhe atrapalhando, mas lhe dizendo uma coisa, como isso é atual. Porque hoje o que a gente vê é uma separação, assim, né, um ódio de 2 lados. A gente conversava sobre isso antes, e a falta de divisão que Darcy já tinha naquela época, ouvir, de que nós temos que chamar as pessoas. Porque as pessoas não ouvem, não chamam, não ouvem, não respeitam. Não querem incluir. Não querem sentar na mesa com quem é diferente. O bombeiro foi muito bem aceito, porque Sim. o bombeiro é aquele que salva o cachorrinho, o gatinho, né? O bombeiro, ele tem essa coisa querida. Mas, claro, a polícia militar, sobretudo nas comunidades cariocas, né, com todos os seus enfrentamentos, a princípio poderia se pensar assim, meu Deus, que isso, é uma loucura. Mas esse seria o contrário, porque era uma forma também de aproximação da comunidade. E você vê como a gente aprende. Olha, como é que era essa seleção? Aí depois de muita gritaria, então, a pessoa com humor acabou entendendo direito a proposta do Darcy, viu que tinha sentido. Ele falou, gente, eu não vou mandar vocês chamarem o PM que está respondendo aos 5 processos. O PM mais violento da corporação. Não é isso que eu estou dizendo. Para isso eu tenho a minha equipe. Vocês vão selecionar. Outra coisa, tinha que ser casado, não precisava ser papel passado, entendeu? Mas tinha que ser uma família, esse PM e esse bombeiro. Eles tinham que ser casados, né, juntados, que juntado com fé, casado é, e 2 filhos. Todos eles tinham que ser uma família estruturada. Sim. Marido, mulher e 2 filhos. Até porque eles iam fazer esse papel perante aquelas Era crianças. o papel que eles iam fazer. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho muito importante que a gente responda, e a pessoa ideal é a tua pessoa, porque tu conheces, né? E aí eu gosto muito também de falar na área da educação com quem conhece, com quem está lá dentro, né? Vai falar com a segurança é a mesma coisa, na saúde é a mesma coisa. Porque hoje em dia tem um monte de palpiteiro por aí. Mas assim... Ou então só teoria, né? Teoria que nunca foi colocada na prática. Gente que nunca entrou numa escola pública, que nunca deu aula e é professor na faculdade de educação. É orientador de mestrado e doutorado em educação. Eu fico pasma. Como é que alguém que jamais entrou numa sala de aula, que nunca deu aula, pode se intitular
professor de uma faculdade de educação. Tu sabe que eu, como deputada, ali na Assembleia, eu via muitos deputados legislando sobre educação. Só que o deputado vive longe da sala de aula. Então, cada um levando para o seu aspecto ideológico aquilo que achava que deveria ser levado para os alunos. Um achando que era interessante educação financeira, o outro achando que era interessante educação sexual, e começavam essa disputa, que, na verdade, está muito longe da sala de aula. E eu costumava dizer, para fazer um projeto, né, educacional, para tu legislar sobre educação, tu tem que construir com a comunidade escolar. Então, primeiro, tu tem que ir lá conversar com a professora, com a diretora, com os pais, com os alunos, para ver a realidade. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso tempo integral, eu queria que tu explicasse, professora, assim, de fato, né, qual é a concepção de escola de tempo integral do professor Darcy Ribeiro? Qual a diferença, por exemplo, da escola de tempo integral dos nossos CIEPs para aquele projeto que a gente já teve aqui no Brasil, que era o Mais Educação? Hoje, aqui na cidade de Porto Alegre, a prefeitura adotou o famoso contraturno, mas diz que é tempo integral. Então, eu acho que para a gente esclarecer de uma vez e mostrar que esse projeto do CIEPs, ele é o único e verdadeiro que pode revolucionar não só as pessoas que estão ali frequentando, os alunos, né, saírem pessoas preparadas, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e na própria cidade de Porto Alegre, nós temos índices muito ruins do IDEB. E o quanto essa escola, essa concepção teria esse papel, assim, de resgatar a qualidade. Mas, claro, a gente sabe que aquela frase do professor Darcy Ribeiro, né, professora Lia, a continuação do útero materno, eu acho que essa concepção é muito importante, porque geralmente eram crianças oriundas de uma realidade muito dura, né? Então, a escola como aquele porto seguro que abraça aquela criança, aquela família e dá mais dignidade. Eu queria que tu explicasse essa diferença. E como dizia o Darcy, eu não inventei nada. Se você for nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, é educação integral. Exatamente. Ou Mas seja, aqui tem aqueles que falam aquela frase, é muito cara. E aí o Brizola dizia o quê? Cara é ignorância. Exatamente. Essa é a frase mais brilhante que eu já vi Brizola proferir. E, realmente, a ignorância é muito cara. Olha o que a gente falou da saúde. Isso. Quando as pessoas ficam doentes por falta de informação. De conhecimento. Né? Então, você vê, a educação integral... Por incrível que pareça, até lavar a mãozinha. Lógico. A educação integral, o próprio nome está dizendo, educação integral. Então, você entrega a criança, entrega o jovem naquela escola para ele ter uma formação como cidadão, como ser humano, uma pessoa solidária, uma pessoa com valores humanísticos. Uma vez eu ouvi o Brizola dizer uma coisa muito interessante, inclusive isso é para um governante, né, engenheiro. Ele disse assim, muito mais importante, eu nunca mais esqueci isso que ele disse, muito mais importante que ensinar é educar. Eu achei incrível essa frase ter vindo dele, porque eu concordo plenamente. Porque ensinar conteúdo, programa, você vai lá, repete. Mas eu venho de uma época em que era tudo decoreba. A gente decorava tabuada, a gente decorava coletivo, lobo, alcateia. Nunca usei uma alcateia, nem nunca vi uma alcateia na minha vida. Então, eu decorei um monte de coisa que não me serviu de nada. Depois foi mudando, né? Agora com a tecnologia, não sei o quê. Aí tem uns malucos que querem que seja tudo tecnologia, tudo tablet, tudo não sei o quê. Não querem que as crianças escrevam mais. E vários estudos estão comprovando que escrever, o texto escrito, a mão escrever, ela aciona uma parte do cérebro que é fundamental para uma série de desenvolvimentos intelectuais. Detalhe, parar de escrever com a mão, candidato a Alzheimer. Os trabalhos científicos estão comprovando isso. Então, veja bem, nós nem tínhamos naquela época de Brizola, Darcy e Niemeyer os riscos que nós temos hoje. Sim, a tecnologia... Né? A tecnologia tem um lado bom, mas está vindo com um lado danoso, pavoroso. A educação integral é essa educação formadora. E outra coisa que você falou muito bem, não é contraturno, isso aí já quebra o conceito. O conceito é o seguinte, é você já entrar integrado. Como você falou, eu entro, tomo café,
né? Eu entro, já vou para a sala da professora, daqui a pouco eu vou para a sala de artes, daqui a pouco eu vou ter vou ouvir uma banda, daqui a pouco eu vou brincar no pátio. É tudo integrado. Não é contraturno, não existe a aula mais importante, não existe o conteúdo que vale mais, a matemática, a língua... Não, ele vai aprender todos os conteúdos, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, intercalado com o quê? Com arte, com educação musical, com o trabalho dos animadores culturais que vêm da comunidade com alguma habilidade artística. Então, você tem nessa comunidade, eram 3 CIEP. Então, você tem um que trabalha poesia de rua, você tem outro que é compositor e é cantor. Não se exigia escolaridade nenhuma desses animadores culturais, porque o respeito era essa cultura popular que eles traziam. Então, isso tradicional também, das próprias comunidades. E isso, né? também aumenta o sentimento de pertencimento. Claro. Porque eles, não, poxa, então a nossa cultura é importante. Isso. A nossa cultura está vindo para dentro da escola. A nossa cultura está sendo dada dentro da escola. Ao mesmo tempo, eles traziam orquestra dentro da escola. Orquestra sinfônica. Você vê fotos que emocionam hoje a gente com essa loucura, esse discurso de ódio. Você vê fotos CIEPs, por exemplo, de trabalhos religiosos, tipo uma umbanda, aquelas baianas dançando dentro da escola. Então, todas as religiões eram respeitadas, porque são cultura do povo brasileiro, que vem da nossa indianidade, que vem da nossa africanidade. Então, o conteúdo ele era todo marcado por essa brasilidade, por essa cultura nacional. Não que, de forma alguma, você fosse excluir do aluno o mundo que está lá fora, mas era fortalecer a língua portuguesa, a língua pátria, o que é nosso, para daí ele sair fortalecido, acreditando no Brasil, acreditando nele, acreditando no seu bairro, acreditando na sua comunidade. Você vê a Baixada Fluminense, né? Tem todo um estigma. Essas comunidades também, você vê que parou, você tem de falar de favela, fala favela, agora fala comunidade, mas não adianta falar. O governo, o Estado, o poder público tem que mostrar, através de práticas, que ele respeita essas pessoas, né? Então, o contraturno não tem nada a ver. Vamos dar as aulas importantes, toque sinal, PEN, toque sinal, matemática... porque, PEN, na verdade, o contraturno, em primeiro lugar... já diz a palavra, né? Se tu estuda de manhã, tu volta para a escola de tarde, sem ter até uma continuidade, por exemplo, da hora do almoço. Geralmente tu volta para casa, né? Mas o que eu acho pior é a falta de vínculo, porque são oficinas opcionais. Então, se eu quiser, eu faço, se eu quiser, eu não faço, se eu quiser, eu vou, se eu quiser, eu não vou. E outra coisa... Os professores também não são professores do quadro. Juliana, são voluntários, praticamente. Sinceramente, Quem é que gosta de voluntário na educação, Não, professor? e eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma preocupação terrível com essa questão. Né? Eu estou em sala de aula há mais de 60 anos. Né? Hoje eu ainda tenho netas, né, crianças de 13, 9, 6, meninas. Eu fico apavorada, porque, veja bem, você pode estar botando dentro de escola um pedófilo, um sociopata. Exatamente. Essas pessoas não têm nenhuma formação para trabalhar com educação. Elas não têm uma análise da trajetória delas, do currículo delas, porque você pode botar qualquer coisa num currículo, num papel, você põe qualquer negócio. Aí você põe essas pessoas estranhas ao quadro, não são servidores públicos, não fizeram concurso público, não são da comunidade. Não prestam contas para ninguém. Aí vai lá, vou ensinar karatê, vou ensinar, sei lá mais o quê, vou ensinar corte e costura. Gente, isso é educação integral? Por favor. Não é. Não é. Claro que em cada CIEP, a gente fala muito isso, cada CIEP é um CIEP. Por quê? Cada comunidade é uma comunidade. Então, você ia ver o que aquela comunidade tinha. Então, você tinha, às vezes, mais força. É a famosa construir com a comunidade. Você, às vezes, tinha mais força numa determinada linguagem artística do que em outra. Claro. Devido à formação dos animadores culturais. E isso deve ser respeitado. Mas quem é os animadores culturais? É alguém que eu peguei ali na esquina, negativo. Ele passava uma seleção,
Todos eles passaram pela capacitação, todos. Eu fiquei mais com a capacitação de professores, mas eu interagia com a capacitação dos animadores, que era a Cecília Conde, e interagia com a capacitação da saúde. A gente fazia capacitações, inclusive, unidos, educação, saúde e cultura, para discutir entre nós as nossas questões. Isso é integrado, isso é integral. Agora, chamar voluntário, cada um dá uma oficina no contraturno, isso tem nada de integral. Isso não é uma política responsável, na verdade. De maneira né? E nem de comprometimento com Não, o desenvolvimento de uma educação, de uma geração. A gente sabe o quanto é difícil a educação, porque os frutos a gente não colhe amanhã, né, professora? Geralmente demora uma geração. Por isso que tem muitos políticos que não dão bola para a educação, porque acham que ali não vai ter voto. E tem uma coisa, você hoje tem situações na educação arrepiantes. Por exemplo, hoje há mais pessoal contratado, mais pessoal temporário do que profissionais. Aqui no estado também. Realmente da rede. Inclusive, essa é uma outra questão que eu acho que permeia a crise na educação. Como diria Darcy Ribeiro, a crise... Né? Não é uma crise. Não é uma crise, é um projeto. Né? Isso é uma coisa até que a gente está rindo, mas é muito triste. Gente, tanto é um projeto que o Tarcísio botou as escolas na Bolsa de Valores. Ele quer privatizar tudo. O de Goiás, o prefeito de Goiás, já deu uma declaração. Vou privatizar toda a rede municipal de Goiânia, ou militarizar, ou privatizar, ou militarizar. Agora, detalhe, eu estive vendo, tem escolas militarizadas dessas, que o inspetor de aluno ganha R$9.000. Ora, o salário dos professores é 2.000, 3.000. Isso que eu ia dizer, o sucateamento da carreira de professor, o quanto hoje as pessoas não querem mais. Quer dizer, ele ser pega professor. um cara da PM, ou sei lá, um sargento do Exército, ou um primeiro-tenente, paga R$9.000 para o cara ser inspetor. E aí eu vou voltar ao que tem de sociopata na sociedade, o que tem de pedófilo, e você vai jogar essas pessoas dentro da escola. Que a escola deveria sempre ser um porto seguro. Olha, é uma irresponsabilidade, uma inconsequência absurda. E o mais triste é o pai não se dar conta disso. Quer dizer, o pai fica brigando. Não, ainda achando ótimo. Não, né? brigando para botar os filhos na escola por isso, militar. mas eu acho que isso porque aí eles vão ter disciplina. Mas então, isso realmente é um projeto, porque quanto mais a gente deixar as pessoas sem conhecimentos, mais ignorantes, sem informação, as pessoas tomam essa atitude. Um pai, né, que briga para o seu filho estudar numa escola onde os professores não são professores, onde não há um preparo. Mas assim, professora, eu queria voltar aqui para a gente falar um pouco... quando eu entrei na Assembleia Legislativa, professora, e tu foi uma das que mais me ajudou, a gente construiu essa lei da escola de tempo integral. E, na época, a gente refletiu muito e decidiu colocar na Constituição do Estado. Por quê? Por conta da falta de continuidade numa política pública na área da educação tão importante que era a escola de tempo integral. Porque o que a gente nota? Entra um governo que é um tipo de educação. Aí ele sai, entra outro, muda. E a comunidade escolar nessa insegurança, porque não há uma política de continuidade. Poxa, será que amanhã vai acabar a minha escola de tempo integral, porque vai mudar? Então, eu queria que tu também falasse um pouco disso, o quanto é ruim, né, para a educação como um todo, uma falta de segurança por conta da falta de continuidade naquela política pública. Não, e isso, inclusive, né, Juliana, está fazendo com que a carreira do magistério seja a carreira menos procurada pelos jovens. Porque, além dos salários baixíssimos, é uma falta de respeito a esse professor também. Porque é como você mostrou, se o professor é mobilizado por uma determinada política, se compromete com aquela política, dá tudo de si. Se prepara. Aí, de repente, vem outro prefeito, outro governador e diz, não é mais nada disso, vamos mudar tudo. Sem ouvir esse professor, sem ouvir essa comunidade, sem ouvir esse aluno. Então, realmente, é aquilo que você falou, não há interesse em educar o nosso povo. Agora, eu continuo reafirmando que a revolução da educação, ela virá do Rio Grande do Sul. Se não vier daqui, não vai vir de lugar nenhum, porque vocês aqui têm sementes, vocês talvez nunca tenham parado para pensar nisso. Vocês foram o único estado do Brasil, que alfabetizou todo o seu povo.
Mas isso se deu por conta da coragem de um governador na época que priorizou. Mas tu sabes também, professora, o quanto o Rio Grande do Sul vem decaindo. Sim, mas imagina, vocês foram o único alfabetizado. Imagina os outros. É verdade. Imagina os outros. Imagina a crise nos outros. E detalhe, que eu volto a repetir, não era só isso. Em nome de todo esse investimento, essa seriedade, esse compromisso com a educação do Brizola, enquanto prefeito do Brizola, enquanto governador do Rio Grande do Sul e depois 2 vezes enquanto governador do Rio de Janeiro, ele aqui, no caso, no estado do Rio Grande do Sul, ele fez com que nós tivéssemos, eu tinha todos esses dados, ele tivesse o maior número de professores com nível superior. Então, você vê, você tinha o estado todo alfabetizado, você tinha o maior número de professores com nível superior. Então, não é à toa que eu estou vendo agora um movimento incrível em prol da educação integral, puxado por várias prefeituras do Rio Grande do Sul, professores das universidades do Rio Grande do Sul. Esse movimento que eu tomei mesmo conhecimento, a grandiosidade, ano passado, eu fiquei perplexa. E eu disse para eles no seminário, olha, isso só poderia estar acontecendo no Rio Grande do Sul, porque vocês têm um histórico, vocês têm uma tradição. Agora, como você acabou de falar, isso está se distanciando, porque Brizola já morreu há 20 anos, o estado do Rio de Janeiro virou o mais completo caos, né, uma esquizofrenia política. Então, quer dizer, o último exemplo que Brizola deixou, não está podendo servir para inspirar nada nem ninguém, porque ninguém se entende. Então, lá nos CIEPs, meio que funciona de tudo, funciona cada município do seu jeito, o Eduardo Paz também faz o que quer com os CIEPs. Então, você não tem essa história. No Rio de Janeiro se descaracterizou muito os CIEPs, né? Os prédios estão lá, mas não é mais nada daquilo. Com a animação cultural, os animadores culturais passaram barbaridades, não recebiam, não foram reconhecidos. Então, de fato, o que ainda fica dessa história, né, dessa tradição, é a história do Brizola, do início ao fim, como prefeito e governador do Rio Grande do Sul e depois como governador 2 vezes do estado do Rio de Janeiro. Sabe, professora, que a gente está acompanhando esse seminário, estivemos ontem na abertura, é um seminário de formação continuada, né, para os professores que estão nessas escolas de tempo integral, Rio Grande do Sul afora. Eu ontem fiquei muito orgulhosa de nós. Fiquei muito orgulhosa de nós porque acho que aonde meu avô estiver, assim, ele também está pensando, rendeu frutos. Afinal de contas, não é mais só a linhagem política dele, agora a gente vê outros aspectos políticos. Tinham mais de 900 pessoas naquele auditório. E todos Brizola pensando... foi ovacionado, você foi ovacionada. Isso. Tinham mais de 900 pessoas ali. Esse prefeito que estava na mesa hoje, que me comoveu, um prefeito de 38 anos, ele é filiado ao PP. O nosso discurso, o nosso projeto de educação. E isso é tão lindo porque eu fico pensando assim, é para isso que a política serve. O meu avô, ele não estava preocupado se ia só ser ele que ia dar, sabe, que ia fazer o projeto e implementar o projeto. Ele queria envolver todos, né? Ele chegou a ter conversas com o Collor para fazer o SIACS, né? Nós, deixando de lado as diferenças políticas. Ele tentou convencer o Roberto Marinho, que era o arqui-inimigo dele, e o que o Roberto Marinho falou? Mas, governador, para pobre, o senhor faz umas escolinhas. Isso está em todos os jornais. Está aí os 100 anos da poderosa Globo. Para pobre, basta fazer umas escolinhas. Não, eu me lembro na época que do CIEPS, né, lá no Rio de Janeiro, que sim, que o meu avô era muito criticado, dizendo que para que aquela escola enorme. E eu me lembro também de ter lido um depoimento de Oscar Niemeyer, que ele disse, quando Brizola e Darcy me chamam para desenhar o prédio do CIEPS, eu pensei, sim, em algo suntuoso, lindo, maravilhoso, porque aquelas crianças, elas já vinham de uma realidade muito doída, muito dolorida, morando em lugares, às vezes, até insalubres, né? Não tinha água, não tinha esgoto, com uma realidade, né, de uma mãe desempregada, um pai alcoólatra. E Darcy e Oscar Niemeyer e Brizola queriam que aquela criança, quando passasse na frente daquela escola, tivesse orgulho,
para mostrar ali que eu estudo, é naquele colégio que eu estudo. Então, até o Oscar Niemeyer também foi envolvido. Acho que foi um encontro mágico dessas três figuras maravilhosas, né, professora Lia? E que tinham a causa na frente de tudo, a causa da educação do povo brasileiro, porque sabia que um povo educado e com conhecimento ninguém segura, ninguém engana. E mais, os representantes que chegam no Congresso vão ser melhor escolhidos. Por isso que muitos políticos não querem investir em educação, priorizar a educação, porque muitos deles nunca mais seriam eleitos, não é verdade? E o que o seu discurso está mostrando? Que a causa da educação integral, que é a causa do Brizola, ela está ganhando um corpo avassalador no Rio Grande do Sul. É uma realidade. Eles têm várias organizações, eles têm um curso online, eles têm um curso montado para professores de educação integral para o Brasil inteiro. Várias universidades se integrando, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Isso não vai parar, isso só vai aumentar. E os políticos, esse Congresso Nacional vergonhoso, nem sabem que isso está acontecendo. Nem sabem, nem se apercebem. Aí eu me lembro, né, dos estudos que eu fiz, mestrado, doutorado, estudos marxistas, que o Marx ele fala, a gente olha assim para a sociedade, fica desanimado, ai meu Deus, não dá... Não, a gente está muito enganado. A sociedade, o movimento histórico, ele está sempre se renovando. A gente que não vê. Mas eu estou vendo. Eu vi em Brasília, quando me convidaram para esse Encontro Internacional da Educação Integral, que eu vim de lá maravilhada, impressionada, impactada. E agora aqui, quase 1.000 pessoas em plenas férias. Eles estão de férias. Sabe que ontem eu me emocionei muito também, professora Lia, porque eu recebi uma cartinha escrita à mão de uma secretária de educação, uma professora que está secretária de educação do seu município, Rodeio Novo. É um município bem pequeno aqui do interior. E ela veio com aquela cartinha, na hora que eu estava saindo, veio atrás de mim, assim, Juliana, queria te entregar essa cartinha e tal, tiramos uma foto. E eu fui indo para casa lendo a cartinha. A paixão da professora pela escola de tempo integral, a luta que ela fez na cidade dela, com poucos recursos, para implementar, envolveu o prefeito, o vice-prefeito, a comunidade no geral e conquistou a escola. E conquistou essa escola de tempo integral, que dentro dessa escola, a origem dela era uma brizoleta. Então, ela manteve a brizoleta lá dentro como um lugar assim de cultural, de conhecimento, de memória, né, de como chegamos até aqui nesse desenvolvimento. Por que agora a escola de tempo integral? Porque quando o Brizola governa o Rio Grande do Sul, naquela época o problema era o analfabetismo. Por isso que ele constrói mais de 6.000 escolas. Em cada recanto desse estado, se tinha 2, 3 crianças, tinha uma professora e uma escolinha de madeira, para que as crianças aprendessem a ler e a escrever. Quando ele volta do exílio, neste encontro maravilhoso com o professor Darcy Ribeiro, ele percebe, junto ao professor, que agora a qualidade do ensino é que deveria ser tocada. Não era mais o problema tanto do analfabetismo. Então, por isso, ele vem com esse projeto com o professor Darcy Ribeiro do CIEPS. Essa história ela é incrível. Eu lamento também, ontem também me deu um pouco de nostalgia, pensando o quanto tempo a gente perdeu, né? Porque 40 anos, se esse projeto tivesse sido levado a sério, com compromisso, né, pelos que vieram depois, mas infelizmente. Professora, nós estamos chegando no final, mas agora eu vou para um ping-pong contigo. Vamos ver, professora. Bom, queria saber contigo. O maior erro que se comete ao falar de tempo integral? Confundir tempo integral e educação integral. Porque você pode cair no risco do contraturno. Separar o que é difícil, o que é importante, do que não é importante. Exato. Uma lembrança marcante dos tempos do CIEP. Ai, Nossa Senhora, são tantas. Mas, olha, eu vou contar uma maravilhosa. Quando se inaugurou o primeiro SIAC, que ia se inaugurar o primeiro SIAC, que foi em Brasília,
Brizola veio, né, para a inauguração, saiu ele do aeroporto Santos Dumont, mas era um aviãozinho desses pequenos, e o Daci falou assim, não, vai lá, porque o Brizola quer que você vá. Eu falei, professor Daci, mas ele não falou nada, vai lá, você tem que estar lá às 8 horas da manhã. Aí eu fui lá pro aeroporto. Cheguei lá, aí tinha aquela fila de gente que antes de jogar dentro do avião com o Brizola. Eu fiquei assim, de longe, discretamente. Agora, eu discretamente é difícil. Mas tentei ficar discretamente. Aí Brizola me viu, professora. Aí eu falei, governador, não vai caber, tem muita gente para ir no avião. Não, tem aqui o fulano, era aquele parente, acho que ele era médico, né? Um que era muito ligado a Brizola. Ah, sei. Que vai dar lugar. Pedro Valente. Vou dar lugar para professores. Gente, se aquele olhar dele pudesse me fulminado, eu caí morta ali naquele momento. Gente do céu. Não, governador. Não, professora, vamos entrando. E aí eu tive a oportunidade maravilhosa que Brizola foi um dos últimos grandes, né, homens públicos da fala, né, como, por exemplo, Fidel Castro. Eu ouvi o Fidel Castro, em Cuba, falar no auditório que se ouvia assim uma mosca durante 8 horas. 8 horas. Ninguém se mexia, ninguém ia ao banheiro. 8 horas. Depois vi ele falar na UERJ, no nosso teatrão, no Rio, 4 horas também, silêncio total. Aí eu tive a oportunidade de ir com o Brizola, e ele sempre, né, com aquele entusiasmo, aquela coisa do Brasil, da educação, que tudo ia ser maravilhoso. Aí ele foi falando, né, lá do Santos Dumont até Brasília. Pena que a viagem é relativamente rápida. Mas, quer dizer, Mas mesmo assim ele foi falando a viagem inteira. Gente, eu fui e voltei com ele, Aí sabe? você fica inebriada. É um momento muito inesquecível, né? Porque quem eu era naquela época? Eu era uma professora, gente. Eu não era nenhum expoente, eu nunca tinha sido parlamentar, né? Eu nunca, as candidaturas até que eu tenho, nunca ganhei nada. Então, eu era, assim, uma professora, né? E ele me tratava com uma, assim, sabe, uma dignidade, uma coisa espetacular. Professora mesmo. sempre foi uma figura muito marcante na vida do meu avô. E outra coisa legal que eu vou te contar, quem assinou minha ficha no PDT foi Brizola. Quem me convenceu a sair do PDT foi Bocaúva Cunha. Aí ele disse, tem uma coisa, quem vai assinar a sua ficha é Brizola. Aí eles marcaram um momento lá no partido, quando eu cheguei lá, está lá Brizola. Brizola... Quero ver essa ficha. Brizola assinou minha ficha e disse, professora, você agora vai ser nossa representante dos professores da Internacional Socialista de Professores. Aí me mandaram para a Hungria, me mandaram para Portugal, sempre representando o PDT e com as despesas pagas pelo partido. Eu tenho muita gratidão e muita honra de ter trabalhado nos governos do Brizola da Silva Ribeiro e no PDT. Eu devo muito, muito ao PDT. Olha, eu quero saber de ti, Darcy, em uma palavra, professora. Uma. Inesquecível. Verdade. E Brizola, numa palavra. Corajoso, coragem. Eu não conheço nenhum político, nunca conheci, que tivesse a coragem do Brizola. A coragem física de se expor, mas também a coragem moral. Também a coragem moral. Uma política educacional que você gostaria de ver nacionalizada. CIEPs. Exatamente. E a última, para terminar, esse nosso ping-pong é... A gente já falou dessa frase, mas vamos repetir, porque eu acho que ela é emblemática. Educação não é gasto, educação é investimento. Comente essa frase. Nós queremos que Brasil no futuro? Um Brasil de milícias? Um Brasil de gente pela rua, dormindo na rua? Um Brasil de narcotráfico? Um Brasil bárbaro que está nas redes sociais de gente branca, classe média e rico,
garotada de 12 a 14 anos desenvolvendo um ódio feroz contra as mulheres, o que nós vemos hoje na rede é uma guerra. Então, quem tem medo de deixar os filhos saírem na rua sozinhos, deviam ter muito medo de deixar os filhos sozinhos num quarto perante uma tela. Exatamente, né? A minha geração era o cuidado da rua. Não vai tanto para a rua. Hoje o cuidado das mães, dos pais, tem que ser esse, né? A criança fica muito tempo trancada ali num quarto e a gente não sabe com quem ela está falando. Parece que ela está ali sozinha, mas ela, na verdade, pode estar falando com alguém. Mais do que nunca, pelo amor de Deus, nós precisamos de educação integral para salvar os jovens e as crianças desses loucos, desses tarados que estão na rede sem controle nenhum. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, então, de mais um Pode Dialogar, hoje com esse tema tão importante, tão urgente, que é o tema da educação pública de qualidade, passando por essa educação integral, né? Onde a criança, enfim, tem todo um preparo para que ela, enfim, vá para a vida preparada, não só para o mercado de trabalho, mas também com o seu psicológico, o seu físico desenvolvido, bem alimentado e com conhecimento. Muito obrigada, professora Lia Faria. É sempre um prazer enorme te receber aqui no nosso Rio Grande do Sul, na nossa Porto Alegre. Tu que já é quase uma gaúcha. Não, lembra que o seu grupo já me chamava de Cariúcha. É verdade. Foram vocês que me batizaram. Eu agradeço muito de poder compartilhar contigo ainda toda essa experiência e eu acredito que chegou a hora da gente consumar o sonho de Brizola, de Darcy e de Oscar Niemeyer, que é inundar esse país com as escolas. Olha, eu vou te dizer, eu estou sentindo, desde ontem, quando eu cheguei aqui, eu sou uma pessoa bastante sensitiva. Quem acredita em alguma religião, tem uma coisa na Bíblia que diz assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu percebo todo o tempo que eu vim aqui, que eu tive aqui, que eu te acompanhei, o tempo é hoje, é agora, é já. É o tempo das ideias do Brizola voltarem. E essa luta, essa guerra, começa pelo Rio Grande do Sul. E eu espero que vocês peguem as armas positivas da educação, da inteligência, da conciliação, do perdão, de largar tudo para trás e somar para nós chegarmos juntos. Exatamente. Obrigada, professora.